Quero só puxar mais um papo aqui, a gente está caminhando aí já para o final, né? Para não ficar muito extenso, mas o presidente do Banco Central também fala muito da monetização de dados, né? Eu vi até na Febraban lá um exemplo, até o cara o head de inovação do Bradesco estava falando, né? Um case aí de DeFi, né? Era um browser, né? Um Chrome da vida, onde tudo que você assim visse ali, né, de propaganda, né, isso de alguma forma te remuneraria ali na frente, né? Então assim, é quase que, pô, já que faz parte, né, vamos dizer assim, né, a publicidade, eu acho que isso aí é natural, né, mas é, ele te devolve, vamos dizer assim, um pedaço desse recurso, né? Do ponto de assim, aí falando mesmo dessa monetização, né? Nesse mundo menos centralizado, né, no futuro e tal, o que vocês enxergam aí de oportunidade? Como é que vai ser isso na visão de vocês? Quer começar, Jonas? A primeira questão que hoje que a gente precisa pensar é que os dados, a gente está cada vez sedimentando mais que o dado é meu, é da pessoa, né? Então, com isso, a gente tem um arcabouço aí de regulamentação, legislação que nos protege. Só que a questão prática é que o dado do G. Anderson está espalhado em bancos de dados de várias empresas. Varejo, financeira, em um monte de lugar que eu comprei. Não está em um lugar único. Quando eu vejo a questão de monetização de dados, eu não vejo pela lógica de, vamos pagar pelos seus dados. Mas eu vejo muito mais pela ótica de ter uma identidade descentralizada, que ela acontece na blockchain, isso inclusive é um dos projetos que está vindo aí na Ethereum, né, que é a blockchain que nós trabalhamos aqui na Boreal, de identidade descentralizada, e que lá eu possa colocar toda a minha vida a que eu queira colocar, do meu histórico, para ser usado aonde eu gostaria de ser usado. Então, eu acho que essa é a primeira questão sobre monetização de dados. A segunda a gente precisa entender como é que se usa esses dados para gerar negócio. Então, aí começa tudo que a gente está vivendo, né? Que não é só uma mudança do sistema financeiro, mas é uma convergência digital de muita coisa. A gente tem uma vida digital, uma vida offline, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Precisa se entender, as instituições financeiras já entenderam, que eu preciso mapear padrões de comportamento de consumo, não para ficar tentando dar oferta para vender mais, mas sim para mudar a experiência lá na ponta e vendo onde que tem fricção. Então eu vejo monetização de dados não como um produto, mas sim como uma das pernas desse sistema novo que vai mudar totalmente a forma como a gente faz negócios hoje, tá? É mais ou menos essa a lógica. Daria para falar aqui várias horas sobre isso, né? Mas, dando uma pincelada, seria mais ou menos isso. Eu diria que monetização de dados não é nenhuma tendência, é uma realidade já, porque se nós pensarmos nos modelos de negócio das Big Techs, basicamente elas ganham dinheiro com dados. E isso já tem algum tempo. O fato é que isso gerou uma preocupação grande, né? E por isso surgiu a GDPR na Europa e a LGPD no Brasil, né? Lei Geral de Proteção de Dados, baseada no GDPR na Europa, justamente porque o uso de dados estava se expandindo incrivelmente, né? Até tem aquela história de que quando você usa um serviço gratuito na internet é porque a mercadoria é você, né? Então, é um pouco essa lógica de uso dos dados para ganhar dinheiro com isso, né? Com essas soluções. Então, de fato, isso para o mundo financeiro não é diferente. Com essas novas tecnologias, isso vai ser mais facilmente aplicável, né? Só que a gente tem uma realidade regulatória e legal que tem que ser vista, né? Então, não é simplesmente usar os dados como se bem entende,
tem que criar soluções, mas antes de lançar isso ao mercado, tem que tomar alguns cuidados na utilização desses dados, e isso não só na ótica da lei brasileira, a GDPR na Europa prevê medidas bem específicas que podem até te impossibilitar de expandir negócios para a Europa. Então, ninguém vai querer perder a oportunidade de negociar com empresas europeias, por exemplo. Então, essa necessidade de atenção e de cuidado com o uso dos dados para monetização desses dados e até permitir que eles sejam utilizados tem que ser feita com cuidado. Isso na ótica do prestador do serviço, do empreendedor. Na ótica do usuário, o próprio Open Finance no Brasil já está trazendo um pouco esse conceito, né, de você, de fato, se entender como titular, como dono dos seus dados e poder utilizar os seus dados da forma que você entenda mais conveniente. E aí cabe às empresas oferecerem essas formas mais convenientes e tomarem os cuidados necessários para a utilização desses dados. Ainda mais no universo financeiro, que você fala, está tratando da parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Então, você tem uma questão do sigilo bancário, que é extremamente delicada, que tem que ser observada. Então, é uma realidade já, só que tem que ser aplicada com muito cuidado por conta desses pontos que eu mencionei.